pastor Vanderlei já está na presença do Senhor, né? Nós vamos orar e pedir ao Senhor para ungir a nossa mente, os nossos ouvidos, o nosso coração, para Ele vir falar conosco de uma maneira que compreendamos melhor. Amém? Pai nosso querido que estás nos céus, estamos aqui prontos para receber mais uma porção da Tua palavra. Nesta noite, aprove ao Senhor nos enviar o Teu servo, pastor Vanderlei, lá de Trindade, para nos ajudar, para cooperar conosco. Usa o Teu servo segundo o que ele meditou na palavra, Pai querido, para alcançar todos os corações aqui presentes. Nós Te louvamos e bendizemos no nome santo de Jesus. Amém. Ainda de pé, Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Ida Marques, pastora Arlene, nossa professora. E louvo a Deus também pela vida de todos os obreiros, pastores. Louvo a Deus pela vida do irmão Celso, mais o irmão Renato, que nos deu o privilégio, no último culto do trabalho dos varões, nos dá essa oportunidade para estar aqui, trazendo aqui, meditando junto com os irmãos, a palavra de Deus. Então louvo a Deus, porque o Senhor tem nos dado vitória. Louvo a Deus pela vida do pastor Joãozinho, né? Que Deus continue abençoando, enfim, todos os obreiros, missionária Lorena, seu nome foi mencionado ontem, lá junto com minhas filhas, né, mencionou o nome da missionária Lorena. Aleluia. Meus irmãos, enquanto os irmãos estão de pé, vamos meditar na palavra de Deus. Gênesis capítulo de número 22. Hoje, culto de varões, eu quero trazer aqui uma palavra. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 2 para nossa meditação. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor que reina para todo sempre. Quantos encontraram que possam dizer amém? A palavra do Senhor diz assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Meus irmãos, podeis vos assentar, nos abençoe. Eu não sei o que acontece. Eu acho que o tempo, ele não nos tranquiliza. Se o tempo tranquilizasse, pastor Joãozinho, a gente não tinha essa dificuldade todas as vezes que vai falar, não é? Se o tempo tranquilizasse a gente, não, agora mais de 28 anos pregando a palavra de Deus, tendo a oportunidade, pastor Ida Marques, mas todas as vezes que vai falar, aí a perna bambeia, o coração dispara. Não era para ser assim mais não. Principalmente quando tem essa gama de obreiro aqui, me ouvindo, já pensou? Então o tempo, irmãos, o tempo não resolve isso aí não, é só a misericórdia do Senhor. Porque senão, pastor Ida Marques, nós já tivemos a oportunidade, estado do Pará, Maranhão, Minas, Mato Grosso, andou isso tudo, estado de Goiás, quase todos, não era para estar desse jeito mais. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, se nós fosse tematizar nossa palavra nessa noite, nós colocaria: sendo fiel diante da provação. Sendo fiel diante da provação. O que é ser fiel?
Ser fiel é ter fidelidade. O que é ter fidelidade? É honrar a distância. Aquele que tem fidelidade, aquele que é fiel, ele honra a distância. E nessa noite nós temos a oportunidade, Deus colocou no meu coração uma palavra, aonde eu quero falar um pouco do patriarca Abraão. Quem era Abraão? Filho de Terá. Quem era Terá? Descendente de Sem, filho de Noé. Emigrou-se para a Mesopotâmia, depois para Ur, e nós podemos observar a prova na vida de Abraão. É interessante nós observar que tem muita gente que não separa provação de correção. Provação é uma, correção é outra. Aqui Abraão não estava sendo corrigido. Aqui Abraão estava sendo provado. Tem muita gente sendo corrigido e está com a expectativa que está sendo provado, mas está sendo corrigido. No capítulo de número 12, Abraão tinha aproximadamente 75 anos quando Deus chamou Abraão na terra de Ur. Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, sai da tua terra, para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar. Por isso, irmãos, que nós temos que vencer hoje, vencer amanhã. Não existe vitória sem luta. Todos que tiveram grandes conquistas, tiveram grandes batalhas travadas. Tiveram que vencer grandes batalhas para ter grandes conquistas. Abraão, no capítulo 12, então, ele se dispõe a sair do meio do seu povo, errantemente para um caminho, porque ele não tinha direção ainda. Seria fácil demais Deus falar, ou fala conosco, você vai para o lugar, para a direção, para a rota, para o itinerário fulano de tal. É fácil. Mas Deus falou a Abraão: Abraão, você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E agora então ele chega em casa, fala: Sara, Deus falou, Sarai, até então era Abrão e Sarai, né? Deus falou comigo e mandou nós embora. Para onde? Não sei não. Eu não sei não. Ele vai falar ainda. Será que seria fácil juntar toda a riqueza? Porque ele era um homem que era próspero. Então ele obedeceu. Ele obedeceu. Ele saiu. Coisas que não é fácil. Eu quero que você, irmã, nessa noite medita, o seu esposo, um homem de Deus, tendo uma chamada de Deus, chegando em você e falando: você prepara tudo porque nós vamos mudar. Para onde que você vai? Não sei, Deus vai falar ainda. A diferença é que nos dias que nós estamos vivendo, pouco nós estamos dando crédito na palavra de Deus. No capítulo de número 15, nós podemos ver Deus chamando Abraão novamente, e ele então fazendo uma promessa a Abraão, a promessa de um filho. Passado 13 anos para 20 anos, Deus chama Abraão novamente, e Abraão continuava caminhando, e Deus chama Abraão novamente, fala assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A promessa vai cumprir, mas anda na minha presença e ser perfeito. Depois, agora no capítulo de número 22, quando Abraão agora cumpre a promessa de um filho na vida dele, eu quero estar resumindo aqui com os irmãos, no capítulo de número 22, no versículo 1, fala assim: aconteceu que depois destas coisas, depois que Abraão peregrinou pela terra, houve fome na terra, ele voltou para a terra de Gerar.
Então, depois dessas coisas, ele passou muitas lutas. Parece que não mais tinha aprovação na sua vida. Porque nós esperamos é assim, irmãos. Vencemos hoje e amanhã nós precisamos ficar de braços cruzados. Nós temos essa expectativa na nossa vida. Abraão não foi assim. Depois dessas coisas, Abraão teve uma batalha com os guerrilheiros de um poço que ele cavou. Eles tomaram o poço. Ele teve que fazer uma oferta para Abimeleque, que o poço, para a garantia daquele poço. Agora vem, depois então dessas coisas, tudo parecia ter resolvido. Deus fala a Abraão, ele já conhecia a voz de Deus. É um privilégio para o crente quando ele conhece que Deus está falando com ele. Nós precisamos conhecer a voz de Deus. Conhecendo a voz de Deus, nós estaremos conhecendo a palavra de Deus. Agora então Deus fala, Abraão. Quem sabe Abraão naquela hora alegrou o seu coração, certamente dizendo assim, vai cumprir a promessa na sua totalidade. E agora Deus então fala a Abraão. Quando Abraão, por certo, ele naquela madrugada, naquela noite, falava, orava, e agora Deus então vem falar a Abraão. Ele tinha experiência, Deus já tinha falado com ele debaixo do carvalho, Deus já tinha falado com ele em forma de teofonia angelical, Deus já tinha falado com ele pessoalmente com mais dois, ele já tinha falado com o Senhor, intercedendo por Ló na Sodoma de Gomorra, dele tinha experiência. E agora, Deus fala a Abraão, pega o seu único filho, aquele que você ama. Olha Deus balançando, sacudindo o coração de Abraão, o sentimento de Abraão. Aquele que você ama, o único que você tem. E você vai à terra de Moriá, a um dos montes daquela terra, e oferece ele em holocausto. Oferece ele em holocausto. Deus, irmãos, não estava pedindo a Abraão um carro de luxo que Abraão se tivesse. Deus não estava pedindo uma propriedade a Abraão, não. Deus não estava pedindo uma quantidade em dinheiro a Abraão. Deus não estava pedindo 3.000 ovelhas como sacrificava o rei, se não é meu engano, Salomão ou Davi sacrificou. Deus não estava pedindo esse tipo de sacrifício. Deus estava pedindo o filho a qual ele amava em holocausto. Deus estava pedindo a alegria de Abraão. Mas qual era a prova que Deus queria com Abraão? Será que Abraão amava exclusivamente a Deus, ou Abraão dividia o seu amor com mais alguém? E Abraão então preparou a lenha. Irmãos, eu acho aqui o primeiro ponto na vida de Abraão, um homem equilibrado. Um homem equilibrado. Abraão, um homem equilibrado. Deus estava pedindo filho. Só conhece o amor de um pai para o filho ou de uma mãe só quem é pai ou quem é mãe. Eu tenho certeza que os pais que estão aqui, as mães que estão aqui, se for falar, escolhe você ou seu filho que vai morrer, eu mesmo falo, sou eu. Eu mesmo falo. Eu tenho 2 filhas. Se ele falar, Vanderlei, é para você escolher, você vai morrer ou uma das suas filhas? Agora se você escolhe, eu falo, então é eu. É eu. Mas agora Deus pedia a Abraão, o seu filho. E
E Abraão manteve, agora nós encontramos uma qualidade, primeira qualidade na vida de Abraão, um homem equilibrado. Eu acredito que Abraão não levantou da oração e não chegou em casa, ou do seu aposento, ou do seu quarto, preparou a lenha, chamou seus criados, chamou Isaque, abardou o jumento e preparou o cutelo, o fogo, e ele não contou para Sara quem era o que iria ser sacrificado. Você já pensou se Abraão chegasse lá e falasse: Sara, penso que Deus me pediu nessa madrugada. A Sarinha ia falar assim: o que é que ele pediu? Porque Sara, irmãos, estava vislumbrando com a vida de Isaque. E Isaque também já não era mais uma criança, não. Tem historiadores que falam que Isaque poderia ter entre 20 a 37 anos já de idade. Não tem uma idade precisa, mas ele não era mais uma criança. Já pensou se Abraão chegasse lá e contasse, pastor Ida Marques, esta história para Sara? Ele acabava com a família dele. Ele acabava, quem sabe, com o casamento dele na velhice. Ele destruía a fé da esposa dele. Tem muita gente que está destruindo a família dele, porque tudo ele revela para a família, é coisa dele, às vezes é coisa do ministério, é coisa da igreja, é coisa da obra de Deus, mas ele leva tudo para dentro de casa. Tem muita gente que está perdendo os filhos, perdendo família, no caminho da igreja, não é na igreja, é no caminho da igreja, porque não tem equilíbrio. Abraão teve estrutura, como sacerdote daquela família, sacerdote daquela casa. Abraão teve estrutura para suportar a provação. Eu acredito que ele não revelou a Sara o que a Sara sabia que ele ia oferecer sacrifício ao Deus vivo. Será que Abraão ele tinha por hábito oferecer sacrifício? Com certeza. Amanheceu o dia, tudo preparado. Ele chamou 2 dos seus criados, chamou Isaque, preparou a lenha, preparou o cutelo, preparou o fogo e começou a caminhar em direção à terra de Moriá. 3 dias eles caminharam. 3 dias caminharam. Ao cabo de 3 dias ele avistou a terra e um dos montes que seria oferecido o holocausto. Se Isaque fosse uma criança, com certeza ele não conseguiria andar esses 3 dias, carregando lenha, junto com o pai. Qual seria a distância? A Bíblia fala que o caminho de um dia, por certo, aproxima 40 quilômetros. Então eles andaram uns 120 e tantos quilômetros, ou mais, porque deve ter andado à noite, até chegar na terra de Moriá. O sacrifício precisaria ser feito aonde Deus ordenou. Tem gente que quer sacrificar, mas fora do lugar que Deus recebe. Tem muito sacrifício por aí, mas fora do lugar, fora do plano de Deus. Deus não recebe. Nós não podemos fazer uma analogia aqui desses 3 dias. Quem era Isaque, quem era Abraão. Se nós pudéssemos comparar Isaque como pai de uma grande nação, nosso Deus é pai de uma humanidade. Se nós pudéssemos comparar Isaque como Jesus Cristo, se bem que lá quando quando Abraão manda Eliezer buscar uma esposa para Isaque, Isaque é comparado como o Senhor Jesus, que sai da sua tenda e vai ao deserto a encontrar com Rebeca, quem vinha, que na tipologia bíblica é a igreja, e o Eliezer é o Espírito Santo, quem vem trazendo a noiva para o Isaque que está fora da tenda, e a igreja também vai encontrar com Cristo nos ares, conduzida pelo Espírito Santo. Mas agora, o que me chama a atenção
é que aquele homem equilibrado começa a caminhar lentamente para sacrificar o seu filho. Será que o seu coração estava alegre? Será como estava o coração de Abraão? Ele agora ofertava ao Senhor em sacrifício. Ele tinha abrido mão de Isaac, da companhia de Isaac, da promessa. A idade estava avançada, parece que não teria mais chance alguma, biologicamente falando, para ter outro filho. E agora ele começa a caminhar para sacrificar o seu filho. Quem sabe o seu coração angustiado, mas ao mesmo tempo a fé batia, porque ele é registrado na galeria dos heróis da fé. Quem sabe a fé ardia e dizia: o Senhor vai prover alguma coisa. Quando chegou no pé do monte, de um dos montes da terra de Moriá, Abraão então falou aos moços: vocês ficam aqui. Vocês ficam aqui. Agora Abraão profetiza: vocês ficam aqui, eu e o moço, nós subiremos, adoraremos e voltaremos, e vocês ficam aqui. E eles deixaram os moços e começou a subir, a escalar aquele monte. E agora, quando escalava o monte, Isaac faz a primeira pergunta a Abraão. E Abraão não perdeu o equilíbrio. Abraão, na sua provação, ele manteve-se o equilíbrio. É que muitas das vezes é o que está faltando dentro de casa, dentro da família, no seio da família, até mesmo na igreja. Falta equilíbrio, falta poderância. Começa a escalar aquele monte e Isaac então dirige a primeira interrogação ao seu papai. E ele então diz: pai, eu estou vendo a lenha, pai, nós preparamos. Aqui está o cutelo, pai. Aqui está o fogo. Mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro, pai? Aonde está o cordeiro? Segunda qualidade que eu encontro em Abraão: primeiro, equilíbrio. A segunda qualidade, que ele instruía a sua família e o seu filho, porque Isaac conhecia o altar. Isaac conhecia o altar. Isaac conhecia o holocausto. Isaac conhecia os elementos do sacrifício. Nós estamos vivendo uma geração que não está conhecendo o sacrifício, e ainda principalmente o altar. Tem muita gente sacrificando, mas não tem altar. Tem muita gente que tem altar, mas não tem sacrifício. Isaac, ele era instruído no altar e no sacrifício. O que é que você está ensinando a tua família? O que é que você está instruindo os teus filhos? O teu filho ainda pequenininho, você está ensinando para ele o que é altar, o que é sacrifício, o que é ofertar ao Senhor. Tem dia que nós, pastor Joãozinho, nós queremos ser alguma coisa, mas Abraão levava o seu filho ao sacrifício, sem reclamar. Tem dia que nós reclamamos do dízimo que entrega. Tem dia que nós reclamamos da oferta que é alçada. Tem dia que nós reclamamos do culto, nós reclamamos do louvor, nós reclamamos de tudo. Abraão levava o seu filho ao sacrifício sem reclamar. Se Abraão fosse um reclamão dentro de casa, seu filho tinha desconfiado. Ele tinha contado para Isaac que o cordeiro era ele. Que era ele que estava no lugar do cordeiro. Pai, lenha tem aqui, cutelo está aqui, o fogo está aqui, mas o cordeiro onde está? 3 vezes ele perguntou.
3 vezes ele perguntou. É bom nós meditar na palavra de Deus. Quantos dias caminharam? 3. Quantos dias caminharam? 3. Quantas perguntas fez? 3. Quantos dias Jesus ficou lá no sepulcro? 3. Sabe qual é escalando o monte, sabe qual é a resposta do pai ao filho? Qual é a resposta de Abraão a Isaac? Meu filho, o cordeiro para si. Era o que mesmo que dizer assim: meu filho, o cordeiro para si, Deus proverá. O cordeiro Deus proverá. Era mesmo que Abraão estivesse respondendo a Isaac assim: meu filho, Deus sabe de tudo, aqui agora eu não sei de nada. Meu filho, eu sou limitado aqui agora. Era mesmo que Abraão quisesse responder ao seu filho, mas ele limitou a resposta e ele dizia: meu filho, Deus para si, o cordeiro ele vai prover. Meus irmãos, Deus tem sido provisão na tua casa, mesmo no dia da provação. Ele é a provisão do dia a dia. Abraão acreditava na provisão de Deus. Nós precisamos acreditar na provisão de Deus na nossa vida. Aquele que acredita na provisão de Deus não acredita nas suas próprias forças. Ele é dependente de Deus. Ele é dependente de Deus, da provisão divina. A provisão divina. Subiram, chegou o lugar determinado. A pedra estava lá. Ele amarrou seu filho. E eu tiro uma lição, a obediência de Isaac. Isaac já tinha, pastor Idamarques, a capacidade de lutar corporalmente com seu pai. Quem sabe a hora que Abraão foi amarrá-lo, Isaac poderia falar: que isso, pai? E poderia citar que o Senhor tinha rejeitado esse tipo de sacrifício a Abraão. Poderia. Que isso, pai? O senhor pirou a cabeça? O senhor vai fazer isso comigo? Isaac aceitou. Ele foi amarrado, foi deitado sobre o altar criado ali. O ambiente já estava pronto. Quando nós olhamos para Cristo também, meus irmãos, Ele não foi forçado a ir ao Calvário. Ele não foi forçado a caminhar pela Avenida das Lamentações. Ele foi espontaneamente, ele foi voluntariamente, ele foi ao Calvário, ele se entregou, ele foi, eu me entrego. O Senhor foi assim. Isaac também, ele aceitou, ele entregou. Mas quando Abraão levantou o cutelo para imolá-lo, Deus bradou do céu: Abraão, não faça tal coisa. Você já imaginou a atmosfera que criou naquele lugar, em cima daquele monte? Segundo a história, depois diz que o templo de Salomão foi construído ali. Já pensou a atmosfera espiritual? Deus bradou, o anjo do Senhor: Abraão, agora eu sei que tu temes a Deus. Mas a palavra de Abraão cumpria. Deus para si,
o cordeiro proverá. Apareceu do nada, o cordeiro lá no mato, amarrado, preso, o cerrado em cima daquele monte. Então eles sacrificaram o cordeiro, e aquele cordeiro apresentava para Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu no lugar do Isaac, o cordeiro substituto, o cordeiro verdadeiro, o cordeiro puro. Deus não queria a morte de Isaac, Deus queria ver a fé mais uma vez de Abraão, e ele foi fiel, ele honrou, e Deus foi o provedor na vida de Isaac. Aleluia! Você pode estar de pé, irmão. Você já observou na Bíblia que Abraão teve o seu nome mudado, Sara teve o seu nome mudado, mas Isaac é um dos patriarcas que não teve o nome mudado. Abraão mudou de um lugar para outro. Jacó teve o nome mudado, mudou de um lugar para outro. Isaac não teve o nome mudado e nem mudou da terra de Canaã. Permaneceu ali até o fim dos seus dias. O que você tem oferecido? O que você tem entregado ao Senhor? Qual é a palavra que você tem dita dentro da tua casa? Ajuda os teus filhos, ajuda a tua família. Seja um homem equilibrado. Quem sabe falar menos. Demonstra a tua fé em quem tem crido. Seja um exemplo. O que é mais valioso na tua vida? Abraão provou que o Senhor era mais valioso na tua vida do que o seu próprio filho. O que você tem entregado ao Senhor? Quem você tem conduzido a ensinar o sacrifício? Você tem ensinado o que é altar na casa do Senhor? Você tem ensinado e mostrado um altar dentro da tua casa? Será que os teus filhos, a tua família tem contemplado um altar espiritual dentro da tua casa? Levanta as tuas mãos aos céus. Pai, que nesta noite eu possa encontrar o verdadeiro equilíbrio no Senhor. Meu Deus, que meu coração possa abrir, ó Pai, a cada dia e entender o que o Senhor está exigindo. Meu Deus, esteja fortalecendo, ó Pai, Papai, que eu possa caminhar, meu Deus, obedecendo a tua ordem, que eu possa entender o chamado, que eu possa compreender o que o Senhor está exigindo de mim. Pai querido, que o Senhor seja o provedor na minha vida, que o Senhor seja o provedor, meu Deus, na vida dos teus filhos, que eu possa viver, meu Deus, na total dependência do Senhor. Meu Deus querido, assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Feliz ano novo, 2022 de vitória, de alegria, de graça, de altar e por que não de sacrifício na presença do Senhor. Muito obrigado, meu presidente, pela confiança. Eu devolvo ao Senhor.